Olá, Tati. Oi, Nativa. Hoje eu estou aqui para contar a minha história, que não é necessariamente uma história de amor. Vamos dizer que me chamo Bianca. É porque eu prefiro não me expor e a minha história é sobre o meu relacionamento com a minha mãe. Nós duas não moramos juntas e, na verdade, nem quando eu nasci eu fiquei com ela. Tudo começou desde que ela engravidou de mim. Já na barriga dela, passei por muitas coisas. Ela e o meu pai começaram um relacionamento muito cedo. E logo que ela engravidou, os dois ficaram naquele vai e volta e não assumiram um relacionamento como deveria ser. Quando minha mãe descobriu a gravidez, levou uma surra daquelas da minha avó. E até onde eu sei, a intenção dessa surra era que ela perdesse o bebê. Afinal, a minha avó não tinha simpatia nenhuma pelo meu pai. A surra de nada adiantou. E como uma maneira de se proteger, minha mãe acabou indo morar com a minha avó paterna. Só que mesmo assim, o relacionamento dela com o meu pai foi bem complicado. Os dois viviam em pé de guerra. E quando brigavam, saíam pra farra. Cada um pro seu lado. E Deus sabe com quem. Quando eu nasci, em meio ao vai e volta dos meus pais, acabei sendo criada pela Dona Maria, a minha avó paterna. E depois de um tempo, minha mãe engravidou de novo do meu pai. Só que a minha irmã, diferente de mim, acabou sendo criada pela avó materna. Eu morava na cidade do meu pai e com o passar dos anos fui crescendo com uma grande revolta no coração, pelo fato da minha mãe não ter assumido a responsabilidade dela. Porque eu sabia que a minha irmã, que morava com a nossa avó materna, sempre esteve mais próxima da minha mãe e teve de tudo, ao contrário de mim, que não tive nada. Aos 13 anos, voltei para a cidade onde ela morava e esse foi o pior ano da minha vida. Me aproximei da minha irmã e pude perceber que a minha mãe não gostava nada dessa proximidade. Nativa. Teve até um episódio quando fui junto com a minha irmã num bloco de carnaval na rua de cima de casa. E quando a minha mãe ficou sabendo, foi atrás de nós duas e pegou a gente no caminho de volta e veio logo pra cima de mim. Você não tem juízo, né, menina? Quem mandou você levar sua irmã? Eu não autorizei. Calma, mãe, eu vou estar sabendo. Mas eu sou a sua mãe. Ai, vambora, filha, vambora. Vocês acreditam que ela pegou a minha irmã pelo braço, colocou ela em cima da moto e saiu e me largou ali, sozinha, no meio da rua? Pois é. Segui de volta para casa, chorando, de tanta raiva. E assim foram várias vezes. Ela me xingava de filha malcriada, ingrata, me batia sem mais nem menos. E sinceramente eu não sei qual era o direito que ela achava que ela tinha de fazer isso comigo. Afinal, a minha mãe não havia cuidado de mim e nunca me ajudou em nada, nem ao menos um conselho. Foram várias brigas. Às vezes ela jogava na minha cara que eu não era filha dela. Mas mesmo sem saber se eu estava certa ou errada, eu me desculpava. Afinal, ela era minha mãe. Até que um ano depois, eu estava na casa da minha família e pude perceber um homem estranho na calçada. Ele me olhava intensamente de longe. Eu achei aquilo meio esquisito, mas passou. Só que no mesmo dia à noite, esse mesmo homem apareceu na minha casa dizendo que era meu pai. O que eu não comentei aqui é que eu sempre ouvi alguns boatos de que eu não era filha do meu pai, quer dizer, que eu achava que era o meu pai. E no fim das contas, eu tive que fazer um teste de DNA. E o resultado foi positivo para aquele homem.
Pois é, minha mãe nunca havia me dito absolutamente nada. E então ali, o meu mundo, que já não era nada fácil, desabou. Porque eu amava o meu pai. O homem que havia convivido comigo tantos anos desde que eu nasci e que eu tinha como meu pai biológico. E aí, de repente, do nada, apareceu outro homem na minha vida e a minha mãe vem e diz que ele era meu pai. E minha mãe sabia de tudo o tempo todo, mas nunca me contou. A vida inteira, ela me usou para ficar perto do meu pai, que na verdade não era meu pai de verdade. Com tudo isso, a mágoa que eu sentia pela minha mãe só aumentava. Aí também eu entendia por que ela gostava mais da minha irmã, porque ela era realmente filha do meu, quer dizer, do homem que eu achava que era meu pai e que minha mãe tinha feito toda aquela chantagem para ficar do lado dele. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu sentia ódio por ela. Eu havia crescido em meio a uma família desconhecida, sem nenhum grau de parentesco. Ela sabia de tudo e nunca se importou. Isso foi motivo de mais uma briga entre a gente. Infelizmente, com o passar dos anos, eu acabei perdendo o meu pai de criação. Aquele homem maravilhoso que cuidou de mim com tanto carinho e que também foi enganado pela minha mãe. Ele infelizmente faleceu. Foi a pior dor do mundo para mim. Afinal, eu o amava de verdade. Hoje eu sou casada, tenho uma filha e vivo bem. Mas nada apaga o que eu sinto pela minha mãe. Até me esforço para tentar ser um pouco mais próxima dela. Mas, sinceramente, não acho que ela mereça o meu amor. Aconteceu comigo.